pegando fogo, preciso que vocês venham, senão o negócio vai explodir. Aí eles foram rapidinho. Olá pessoal, mais um Pod Gui EZN para vocês. Hoje eu trouxe aqui alguns empresários, eles são unidos aqui, são irmãos e eles têm um buffet maravilhoso aqui na Zona Norte e uma pizzaria e eu já vou falar com essa família para vocês conhecerem, tá? Mas antes eu quero agradecer o Grupo Monteiro, que é o nosso patrocinador. Quem não sabe o que é Grupo Monteiro, eles são facilities. Sabe o que é facilities? Portaria virtual, limpeza, tudo que vocês precisarem para um condomínio, o Grupo Monteiro faz. Eles são excelentes, têm mais de 50 anos de Zona Norte. Vai fazer 60 anos agora. Outro também patrocinador da gente aqui, que é parceira, é a Fabi Bolos Artesanais. Inclusive, Gui, presentinho para você. Yes! Presentinho também pra você, Eric. Obrigado, hein? Apresentando aqui os meus convidados. Tem o Eric. E Quantos aí, anos, galera? Eric? 25. Eu já vou fazer um namoro na TV aqui. O Gui, que casou ano passado, né, Gui? Sim, ano passado. Legal. E o Gustavo, que tá aqui. Pode vir aqui, Gustavo. Dá um oi aqui pro pessoal. Olha esses três irmãos, gente. E aí? Eles são uma família muito querida aqui da Zona Norte. Gente, eu vou explicar tudo o que eles fazem pra vocês, tá? Obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza que vai ser um podcast muito legal para vocês falarem sobre o que vocês fazem, o empreendedorismo de vocês. E a família de vocês é muito unida, né? Com certeza. Então, primeiro eu quero agradecer vocês terem E a vindo. gente agradecer também esse convite que vocês fizeram. Acho que é uma oportunidade muito legal da gente contar um pouco da nossa história, tanto como família quanto empreendedorismo, né? Que é um negócio que já está enraizado na nossa família. E A gente estava falando sobre como esse convite mostra que estamos no caminho certo, assim, sabe? é isso, sobre isso. Tanto o Espaço Aia quanto a Galé Pizzaria são, claro, empresas em momentos diferentes, né? O Espaço Aia já com 10 anos de mercado, hoje uma Nossa, eu achava referência. que era mais, porque exatamente, é uma referência Hoje hoje. é uma referência aqui na Uhum. nossa região, né? A Pizzaria Galé dando os primeiros passos ainda. Quanto tempo tem a pizzaria? Completamos um Um ano, ano agora. faz mais ou menos um mês. Aham. Estamos até programando algumas, mas depois a gente vai entrar nesse assunto, Tá bom. né? Tem muita Pizzaria, coisa pra falar. Tem bastante coisa pra falar. O Aia é uma referência, a pizzaria vai se tornar uma referência. certeza. Essa é a ideia. Não temos dúvida disso. Com Tem muita certeza. coisa pra falar. É isso aí, vamos apresentar direitinho como é que vocês trabalham, né? Uhum. Antes de tudo isso, então, vamos falar do começo. Eu sei que foi um hobby, meio que um hobby do seu pai. O teu pai é arquiteto, né? Para arquiteto. Aham. E a tua mãe? Minha mãe, trabalha como advogada. Aham. né? Mas eles começaram como um hobby Uhum. e vocês começaram num buffet infantil. Buffet infantil chamado Buffet Forte Apache. Forte Apache. Ficava aqui na... Bom, quem conhece a região, a Aham. padaria La Brunet, uma padaria também super famosa aqui na região. Atrás da La Brunet, uma rua... Ali na travessa da Pedro Dol. Da Pedro Dol. Tem uma velhinha ali atrás. Tem uma praça Ah. ali atrás da La Brunet, o buffet ficava numa vealinha. E a história engraçada por trás desse buffet infantil é que a localização dele não era boa. Ah, tá. Mas ele era um sucesso, Ele você era me um falaram. Ele fez um sucesso. Contra tudo e E contra todos. todos, Essa é a o ideia. buffet infantil foi um sucesso. Porque não passava quase um carro nessa viela. Uhum. Todo mundo, quando a gente começou a prospectar essa ideia do buffet infantil, todo mundo falava, não, mas jamais vai dar certo esse buffet infantil nessa Naquele vielinha. espaço. E o que a gente apostou, né? A gente apostou em insumos de altíssima qualidade Uhum. e um atendimento personalizado. Que vocês trouxeram isso pro Aya, né? É a nossa fórmula. Com certeza. Que parece que é fácil, mas não é. E, claro, aqui a região tem muitos colégios, né? Então a gente, como buffet infantil, começou a ser o buffet queridinho dos estudantes, né? Dos alunos aqui dos colégios do Da bairro, região, da né? região. Mas vocês me falaram também que era um buffet diferente, era mais rústico, né? Mais rústico. A gente... Isso eu só ouço histórias, porque eu não era nascido, né? Ai, Mas gente, eu olha. ouço muitas histórias desse buffet. Aham. Então, assim, eu sinto que meu pai tem bastante orgulho, né? Toda essa criação desse buffet. E a gente foi um pouco ao contrário dos outros buffets infantis, onde eles queriam investir muito em brinquedões, escorrega, não sei o que lá. Meu pai foi para um lado mais, assim, quadra de futebol, ponte, casinhas de madeira,
uma salinha de Tirolesa, tinha isso, olha que essa legal. proposta mais adventure, assim, Aham. que fez muito sucesso na época, assim. Muito, Nossa, muito, diferente, né? Porque eu Diferente. lembro que nessa época a Luana tinha... A Luana tem mais ou menos a tua idade, assim, né? Em 2002 ela nasceu. Então, eu lembro que, assim, 2005 até 2013, mais ou menos, eu não saía dos buffets, né? Tudo era convite, Essa convite. fase. E tinha esses buffets, assim, que eram muito legais, super diferenciados. Até né? o convite era bem diferente, né? O É. convite ele abria, Ele assim. abria. Mais rústico, né? Era bem legal. E quanto tempo durou esse buffet? Ele durou uns 5 anos, porque aí, que nem meu irmão falou, ele nasceu, Uhum. começou a sobrecarregar, somos em 3 homens, então você deve imaginar que pra minha mãe não foi fácil. Ah, não. Surgiu uma oportunidade de vender o terreno e a Uhum. gente acabou vendendo. A família achou melhor vender o terreno. Vendemos tudo. Então ele durou uns 5 anos, ali de 99 a 2004, meados de 2005. E depois, quando que surgiu o Espaço Aya? Que é, gente, pra quem não conhece, nós fizemos, né, o evento ano passado, o Guia Zen Awards, foi no Espaço Aya. E é muito, muito lindo lá. Tanto é que a gente não contratou decorador, não precisa. O espaço Sim. já é lindo demais, né? A gente fala muito sobre o menos é mais. Menos. Lá no Não, mas Aya. lá não precisa Mais de é nada. mais. É mais. Mas eu mais digo é pelo certo, fato da tá? simplicidade do local já Ai, mas é trazer muito esse lindo. glamour por si Ele só, já traz entendeu? o glamour, ele já é Por si só. sofisticado. Exato. Tem aquela iluminação linda, o espaço é muito bonito, tudo muito decorado, muito bem decorado. Tem o dedinho do seu pai, né? Tem, Ele que com projetou certeza. o espaço, né? É muito Paisagismo lindo. também. A gente fez Também. questão de trazer essa parte verde, né? E tem aquele espaço que o é a espaço- parte de fora exato, ali, que é muito bonito também. Pra Já quem não conhece, vale a pena visitar o Espaço Aya. Que endereço que fica? Fica na Rua do Horto, pertinho ali do Horto, nosso querido Horto Florestal, né, Uhum. número 327. 327. A pessoa pode ir lá só pra ver como é que funciona e tal, porque vocês fazem casamentos, tem debutante, o Sim. que vocês fazem lá? Corporativos, debutantes, casamentos, reuniões, tudo que a gente... Pode ser um pouco menor, então. Por ser um espaço familiar, a gente é muito adepto a novos Aham. projetos, né? Quando a pessoa vem com alguma coisa legal que interessa, que seja bom para ambos, que talvez tragam clientes pra gente ou algo do tipo, a gente abre, sempre estamos de portas abertas. Já fizemos diversos tipos de eventos lá. Entendi. Legal, porque daí vocês não ficam aquela coisa, né? Engessada. Engessada, vocês são mais maleáveis, né? Total, em vários quesitos, inclusive. Nosso forte são os eventos sociais, Uhum. mas já fizemos premiações. Sim. O evento do Guia Zen foi um Bingos, evento... já nossa, fizemos que a até gente- bingos. Bingos Bingo também? beneficentes. Bingos beneficentes. Ah, que legal saber. Já fizemos tudo que você possa imaginar como evento. Já Mas vamos fizemos falar da lá. qualidade da comida. Nossa, vocês são demais. Todo mundo elogiou. A gente não fez um jantar, a gente fez o Finger food. finger food. Olha que Exatamente. chique, gente. A gente fez um evento com finger food. Formato Pra finger. quê? Porque a gente queria fazer com que as pessoas circulassem com a comidinha na mão. Sim, Não se tivesse que sentar. Então foi legal pro evento. E daí a gente fez bastante network. essa Foi era a bem ideia. legal. E essa era a vocês ideia. nos sugeriram isso. A gente Sim. ouviu de vocês e Sim, foi bem sim. legal. Essa era a ideia. 250 pessoas foram, né? Foi. Mas lotou. Foi bem legal. Muito, muito lindo, todo mundo gostou. Saíram de lá super felizes. Talvez esse ano a gente não consiga fazer lá de novo, porque o evento vai crescer, né? A ideia é que a gente cresça Que para uns legal. 320. Mérito de vocês. Parabéns. Foi um sucesso mesmo. Foi bem legal. Todo mundo gostou muito. Eu lembro Nossa. que tinha lista de espera de pessoas querendo comprar e já Foi tinha isso. esgotado, né? Eu Exato. lembro que você Uma comentou isso choradeira. comigo. E assim, parecia que a gente não Que queria bom, eu que queria bom. que todo mundo fosse, mas não deu. No final das contas, acho que umas 40 pessoas ficaram de fora que queriam comprar, Que mas não tinha queriam, mais mas não espaço. tinha espaço, né? Tem que crescer. Aí você tava tem que lá em Lua de crescer. Mel, eu e o Eric loucos, enlouquecidos. e não cabe mais ninguém, não coloca mais ninguém. Aí eu queria só mais uma, Eric, não cabe mais ninguém. Porque assim, a responsabilidade de vocês, né? A gente briga muito pelo conforto de todos, né? Sim. Então não adianta a gente deixar a corda pro cliente, mas aí prejudicar o nome Com da casa certeza. ou fazer com que o evento não seja do jeito que vocês querem. Não, a gente super ouviu vocês, né? Tava a Natália também falando, não Super dá, querida. não dá, não tem o que fazer. Foi muito legal. A Natália fez um evento também. foi, Ela foi. toda organizou o evento. Esse ano novamente vai ser ela, Vai ser que ela é Ela é ótima. show, ela é show. Ela é show. Muito querida. E aí a gente realmente deixou essas pessoas de fora, mas já pensando que o ano que vem, então, vai ter que ser maior. É isso, né? É isso. A gente vai crescendo. Esse é o caminho. Certeza. É. Parabéns, vocês merecem isso. Ah, com certeza. imagina. Vocês também fazem parte dessa história, porque o evento lá foi um sucesso por conta da casa, com E certeza. estaremos Bom. lá para prestigiar esse evento também. Ah, Com muito certeza. bem. Quem sabe com alguma das pizzarias aí, né? Olha! Se a gente vai competir, hein? É, isso aí. Esse ano talvez seja um pouquinho diferente, mas a gente não consegue colocar buffet. Porque o Tá. que a gente faz? A gente faz uns testes antes do Certo. evento, né?
E aí a gente vê o que engaja mais, o que as pessoas mais se interessam em votar, Sim, pra votar. Sim. Pizzaria com certeza. Com né? pizzaria assim, E buffet. realmente a pizzaria de vocês tem que estar lá. Tem que estar. Tem que estar lá na Vamos votação. brigar. Gente, a pizzaria deles fica do lado do Espaço Aia. Pra quem Perfeito. não conhece, é o Galé Pizzarias. Número E 315. dá pra fazer eventos lá também, né, Eric? Perfeito. A gente começou primeiro com uma proposta de restaurante, mas percebemos que a gente também estava sendo muito vinculado ao AIA, né? Inevitavelmente. Então começamos também a abrir portas para eventos menores, eventos onde a pessoa às vezes não quer um salão social, quer algo um pouco mais informal, quer uma Tipo pizzada com os aniversário, alguma amigos, coisa assim? família. Temos a proposta de comandas individuais também, que funciona muito bem. Legal. Né? Um dos principais chamarizes da casa é isso. Não fica aquela situação chata na hora de pagar a conta, né? Que todo mundo já passou por isso. Então eu acho que... Tipo, eu não bebo e outra pessoa bebe pra Exatamente, aí caramba. tem que beber, tem que pagar a cerveja do outro. É. Então a gente acabou, assim, tá funcionando muito bem. Não, É e um espaço maravilhoso. grande lá, né? Espaço... É um E espaço tem uma grande. pegada de arte, né? Esse é um diferencial. Explica, por A favor. gente Eu adorei isso. tentou trazer um conceito diferente para a região, fugir de uma pizzaria tradicional, Convencional, né? convencional. Então, além do espaço, da arquitetura, que é diferente, né? A gente trouxe esse conceito de exposições de arte. A gente tem música ao vivo, mas uma música ao vivo qualidade, uma bossa Bem nova, tranquila. um Acho que, jazz, acho que é uma legal MPB. falar também que o nosso pai sempre incentivou a gente, obrigou a gente, levou a gente muito em museus. Tivemos escola. Assim, Mas sabe o que é? Arquiteto, ele tem a visão de arte, então, né? sabe Eu aquele- sou publicitária também, tenho essa... Por isso que eu fui lá, eu amei aquele espaço Sim. que vocês deixaram lá pra quem for artista. sim, Aí me explica um pouco melhor que a gente exatamente. pode fazer uma chamadinha aqui. Boa, essas exposições elas são. A gente vai trocando elas Uhum. a cada X meses, né? Já Mas vocês participaram- convidam ou as pessoas entram em Olha, contato com vocês? O primeiro duas artista vias. a gente convidou, a Ah. segunda artista ela foi fazer a inauguração de um livro. As artes desse livro a artista quis expor Que legal. em formato de quadros. Então a gente está aberto para receber convites. Também quando a gente conhece uma pessoa e gosta do trabalho dessa pessoa, Convidar. a gente também vai convidar, com certeza. Ah, a gente né? tem vários aqui na Zona Norte. E é legal vocês mostrarem os artistas daqui. Claro. Tô querendo puxar pra Zona Norte, mas, Não, mas- somos bairristas. A Tem gente um levanta artista- essa bandeira da Zona É. Norte. Todo a mundo gente aqui deve total. conhecer tem um artista que é o Mena. Então Sim. tem uma arte do Mena lá, maravilhosa também. Ele já fez exposição lá? É exposição. Então, a gente não pode falar muita coisa, Tá. Mas- Sem spoilers. sem spoilers, mas em breve também vai ter uma exposição do Mena lá. Que com legal. Ele também. A gente tá sempre em contato com ele. certeza. Que Um legal. artista em tanto, né? E a gente precisa Show. valorizar, né? Com Show. certeza. Ele leva a nossa Ele é Zona amigo de Norte. família. É. Amigo de família. Com certeza. Ah, e entre outros, né? Isso é legal. Então, o que pode ser feito lá? Fora esses eventos, tem a parte de cima ali A da... gente tem um espaço Kids, que é um diferencial Também é também. legal. Bem reforçado. Acho que a gente Diversas percebe interações. que lá o nosso público é um público muito família, Sim. consequentemente um público com muitas crianças. E a gente percebe o quão importante é você ter um espaço kids, onde os pais consigam ali sentar, E relaxar. respirar, comer a pizza tranquilos, conversar, né? Enquanto as crianças estão lá. Estão brincando, se divertindo também, Então né? todo mundo sai ganhando, né? Os Com- pais, as exatamente. crianças, os garçons, com aquele Pega-pega no meio do no salão. meio do salão. Então todo Que é mundo sai dureza, ganhando hein? com o espaço kids. Não. Com certeza. Então, a gente precisa. Quando tem essa, você vai ver. Daqui a pouquinho é você. Ter criança, gente, é muito complicado pra sair. Então, quando tem algum espaço kids, a gente... Nossa, que alívio que dá. Sim, com Os certeza. pais sabem o que eu tô falando. A gente quer sair, quer, sabe, voltar a namorar, voltar a comer, Sim, ficar sim, tranquilo. sim. E quando não tem espaço kids, a gente não consegue ir. Eu imagino. Imagino. Esse é um Total. diferencial nosso lá também. A gente sabe a Então- importância que é. Exatamente. E qualidade também nas pizzas. Me fala do estilo. Qual que é o estilo das pizzas? A gente trabalha com massas de longa fermentação, Uhum. né? Acho que hoje em dia é uma tendência. Mas a gente gosta de trazer também o tamanho tradicional de pizzas, onde muitas pizzarias trabalham só com pizzas individuais. Aham. Né? A gente gosta dessa proposta família, então a gente entende que é muito mais prazeroso você conseguir pedir uma pizza de 8 pedaços, De 8. onde você consiga dividir entre todos, né? Do que cada um ter que pedir uma pizza individual, por exemplo. Tá. A gente possui esses dois moldes, tanto uma pizza tradicional quanto uma pizza individual, mantendo essa qualidade de massa de longa fermentação. Então uma massa extremamente leve,
Mas assim, a gente não pode falar muito sobre a receita, demoramos muito tempo para chegar nessa receita, literalmente, assim, foram 6 meses, 7 meses, a gente assim, meu Deus, a inauguração tá marcada pro fim do ano, a gente não tem a receita ainda. Da massa, você Foi diz. assim, e degustação, e degustação, e degustação, Até acertar, não foi até fácil. acertar, entendeu? E é muito boa. E é boa, e assim, não é uma cópia de nenhuma outra pizzaria. Eu Sim. acho que isso é um grande diferencial nosso Aham. também. Existem muitas pizzarias que trabalham com massa de longa fermentação, mas é aquela massa mais borrachuda, que às vezes você pede um delivery e ele não chega tão legal, né? A nossa massa, mesmo sendo de longa fermentação, ela consegue trazer essa crocância. E Acho tem que- algumas receitas do recheio, falando do recheio. Sim, Tem sim. algumas que são de vocês mesmo, né? Temos o cardápio das pizzas tradicionais e também nosso diferencial, na verdade, nosso grande diferencial hoje são as pizzas autorais. Eu amei os nomes. Exato. São 9 sabores. Você lembra? Lembro. Então Todos? fala aí. Lembro todos. Picasso, Monet, Ó, olha os nomes, gente. Frida Kahlo, Van Gogh, Michelangelo, Salvador Dalí, Salvador Ah, Dalí, amo. Tarsila, Tarsila, Caravaggio Caravaggio e Mondrian. e Mondrian. Mondrian é o único que eu não conheço. Mondrian é um mix de cogumelos com alho poró. Não, eu tô falando do Ah, tá. artista. É. Perdão. A pizza eu não vou lembrar todas. Eu experimentei, acho que... Monet, eu lembro... Eu acho que Tem a Tarsila. Tarsila você Tarsila pra experimentou, mim, é. que era com tempero árabe, e a Frida Kahlo com Isso. presunto parma. É muito boa. Sim. Mas o artista que vocês falaram por último, como chama? Mondrian, aí Mondrian. já é sabe, um arquiteto que gosta daquele artista especial, aí já teve uma influência Do teu com pai. certeza do meu pai. Meu pai Quem é era esse? aquele cara que, Ah. assim, a gente viajando, os três queriam jogar bola, ele falava, não, a gente vai no museu. E ficava os três no museu. Eu não posso Meu falar pai nada. era esse Eu cara. não fazia assim, ficar no museu, mas eu tinha que passar no museu. A Luana gosta um pouquinho, Salvador Dalí, Monet, Picasso, ela gosta porque eu sou... Não, a gente foi no Jardim do Monet, a gente conseguiu ir. Que legal. Nossa, Que foi também. era um sonho pra mim. Sim. Eu chorei lá, porque na faculdade eu estudei bastante, eu fiz publicidade. E eu estudei muito. E eu lembro que a professora falou, esse aqui é o Jardim de Monet. Ele desenhou o jardim da casa dele. Eu falei, que mentira. Foi esse mau papo, mau marketing. E eu fazendo publicidade. E aí depois eu visitei. Que E eu legal. lembro Oportunidade. dessa história, eu lembro daquele... Eu chorei naquela... Porque eu vi a imagem que ele fez. Onde Sim. tem um banco e você olha aqui e tem a ponte e É, aquela monte de flores. Aquela imagem, eu lembro daquele desenho Legal. dele. Maravilhoso. Incrível. Que Não, incrível. esses artistas são demais. São Certo. total São- referência, né? É. Até por isso que se tornaram pizzas. Homenagem, Exatamente, homenagem. Muito legal. E assim, vocês trabalham com altíssima qualidade, né? É, assim, acho que isso a gente aprendeu no buffet infantil. Uhum. Né? Quando você tem insumos de qualidade, um atendimento de qualidade, uma infraestrutura legal e tenta trazer um conceito para proporcionar para o seu cliente uma experiência, É isso. Não tem as erro, coisas Não tem erro. vão caminhar. Talvez demore um pouco mais, talvez demore um pouco menos, tem que ter paciência, muita Maturação. paciência. Empreender, bom, Não muitos é que estão fácil, ouvindo é, a gente é. aqui sabem, né? A ideia é essa, né? Não é fácil. Que a gente fale e a gente É. faça as pessoas entenderem que assim, todo mundo começa do comecinho, não é fácil. Se demoraram quanto tempo aí pra chegar no sabor? Não, Foram é, 7 meses, 8 então, meses, não mais é ou achar a menos. fácil. receita certa. E assim, Exato. pra você entender que assim, tinham degustações que a gente falava, meu Deus, não dá pra servir isso, entendeu? Errou! Ferrou, né? Horas e horas preparando a massa para dar uma mordida e falar, joga fora, começa de novo. Vamos lá. Isso é empreendedorismo, Isso é né? empreendedorismo. Tem que E eu ter te paciência. cortei, mas você tava falando que isso é empreendedorismo, não é fácil, mas Não você é chega numa receita fácil e assim, tem batalha. que acreditar, né? Acho que a gente tá vivendo isso na pele, entender os momentos de cada empresa, né? Que nem eu falei no começo, a Aya hoje tem 10 anos, é uma empresa que já está consolidada. É uma referência. Uhum. E já a Galé Pizzaria, esse primeiro ano para nós está sendo um desafio, assim, que eu, às vezes eu tenho que tirar Positivo. um pouco o peso da coisa, porque Sim. também está sendo uma escola para nós. Sim. E a gente conseguir viver isso em família, para nós está sendo muito É um sonho, incrível, não é? assim, muito incrível. Porque isso que é um orgulho, assim, pra vocês. Eu tenho Muito certeza que incrível. teu pai e tua mãe, Muito incrível. ver que vocês três são muito unidos e vocês estão nos dois empreendimentos juntos, né? Total. Porque eu não esperava ver o Eric lá trabalhando pra cá. Olha, eu vou te contar, ele trabalhou muito, hein, aquele dia. Assim, a gente sabe que a importância de você ser a cara do seu negócio. Sim.
Então a gente acompanha Hoje em dia, principalmente, né? os eventos de perto, né? A gente tem todo um carinho, todo especial. Por exemplo, os clientes do AI, a gente acompanha todos os eventos, a gente fica em todos os eventos. Não todos nós, mas sempre um de nós acompanha os eventos de perto. Do começo ao fim. Do dia 1, que é o dia que ela visita, a gente acompanha essa jornada até a data do evento, a gente fica no evento, a gente brinca, né? Que a gente que liga o alarme e joga a chave embaixo da porta. Mas é isso, literalmente. É isso mesmo, é verdade, né? Então a gente faz questão, porque eu acho que o carinho que a gente põe, a energia que a gente põe na empresa reflete no sucesso dela, inevitavelmente. O cliente né? percebe, É né? o nosso diferencial. Esse é o nosso A diferencial. gente sente muito isso. A pessoa chega no AIA, prazer, eu sou o Eric, esse aqui é o Guilherme, meu irmão, esse aqui é meu pai, ou meu Gustavo, etc. Então, assim, a pessoa já se sente mais acolhida, Sim. né? E é o que o Gui falou, a gente acompanha esse atendimento desde o início. É um grande diferencial da casa. Em muitos buffets, você vai ser atendido por um atendente, depois você vai falar com o gerente, depois você vai fechar o contrato com o proprietário. No dia do evento vai ter um outro gerente de uma outra casa Fica que foi meio escalado. frio, né? Total. Entendeu? Com certeza. A gente trabalha completamente diferente. Então eu sou esse cara que vai receber, ou o Gui, depois a gente vai, na segunda visita vai ser a gente, na degustação vai ser a gente, nos ensaios da debutante ou vice-versa do casamento vai ser a gente, no dia do evento vai ser a gente, né? Desde o início do evento, passando essa tranquilidade para o cliente. Então assim, calma, a gente está aqui. Né? Vai dar tudo certo, estamos acostumados a fazer. Acho que a palavra é carinho. Aham. O carinho que a gente põe para com o cliente, assim, o cliente sente isso, ele fica mais seguro. Outra coisa que eu percebi também são os funcionários, que estão com vocês há bastante São tempo, sempre né? os mesmos. Sempre os mesmos. Então, Sempre assim, os não é mesmos. qualquer lugar que tem os mesmos funcionários. Então, é porque vocês realmente olham para os funcionários de uma forma diferente, né? Desculpa, a gente... Assim, que a gente valoriza, porque a gente sabe que o meu garçom, o meu maior vendedor é o meu garçom. Uhum. Então, assim, primeira coisa, a gente paga bem a galera. O bife aqui mais bem paga. Tem vaga aberta lá? Manda o currículo. É disputado lá. É, muito bom isso. Disputado, porque os garçons dos outros buffets, acho que eu percebo que eles querem trabalhar no ar. Ah, isso é muito A bom. gente percebe isso. A gente paga bem a galera. Uhum. E a gente cobra por isso. Então Sim. a gente sabe que o garçom, Vamos levar a sério o negócio, né? ele veste a camisa. Ele não vai fazer aquilo com uma vontade. Assim, esperando a hora de ir esperando a hora embora. pra ir embora. Diferente. A gente faz treinamento com os garçons. Uma coisa que a gente preza muito. Se não eles, a gente pede pra eles também, mas assim, passar nas mesas. Meu maître, o maître é quem coordena o serviço, fica responsável pelo atendimento às mesas, Chefe né? dos garçons. Chefe dos garçons. Ele com certeza vai Achei passar que fosse você. A gente faz essa função É porque também. o dia que eu Também, fui, você tava também. como maître. Também. Mas a gente tem um responsável que ele vai passar em todas as mesas, Entendi. perguntando, pessoal, dá licença, tá tudo bem? Aham. Estão sendo bem atendidos? Precisam de alguma coisa? Uhum. Ah, eu fui pegar um drink no bar, eu fui tirar uma foto do nosso jardim vertical, eu fui no banheiro, não vi passar Em 1 minuto vai chegar aquele prato, aquele salgado, aquele canapé, aquele finger food daquele convidado. A gente trabalha com isso. É de bem uma forma engrenagem que a gente fala, né? Trabalhamos todos com radinho, então a gente vai se falando durante o evento, preciso de tal coisa aqui, preciso de tal coisa ali. Imagina, você é um convidado, você tá ali na mesa, um dos proprietários, ou que seja o maître, chegar ali perguntando para você se tá tudo bem, se você precisa de alguma coisa, se eu consigo te ajudar com alguma coisa, já traz esse conforto pro Sente convidado. a importância Total. do projeto, né, Total. que vocês têm, né? É o feedback que a gente mais escuta. Aham. É o feedback que a gente mais escuta aos finais dos eventos. Então, o pessoal Certeza. falando sobre isso, falando sobre essa dedicação que a gente tem, que se sentiram super à vontade do início ao fim do evento. É bem, bem legal. Mas vocês trabalham demais. Até segunda-feira ou não? De terça a domingo? Segunda é como a nossa folga. Conseguimos, depois de uns Segunda 4 é o é? anos. Mas nosso segunda-feira home office. eu ia pedir pra você. Basicamente é A gente isso. trabalha, vai trabalhar de casa. Eu ia pedir pra fazer um bingo beneficente lá na segunda. Ah, dá pra fazer, dá pra fazer. A cara dele. Segunda Deixa eu não. descansar, né? Por favor. Gui tá quase perdendo o cabelo já, se ficar de segunda, ferrou. Imagina, tem cabelo de sobra aí. Brincando. Assim, é uma responsabilidade, porque trabalhar com eventos, a gente fica responsável por um dos dias mais felizes da vida daquela É pessoa. É um verdade. sonho, né? que a Um gente fala, é um casamento, sonho. né? 15 anos, a gente já ouviu relatos de clientes que, assim, às vezes a cliente fala assim, Gui, Eric, vocês foram responsáveis por um dos dias mais felizes da minha vida. Ah, é muito legal, muito Muito emocionante, obrigado, né? sabe? Então, acho que compensa tudo, né? Total. Compensa
a perda de cabelo. E assim, eu acho que às vezes nem sempre só o cliente, mas tipo assim, a mãe da noiva, Com certeza. A sabe? gente se Que envolve. vem falar, A se gente se emociona. A gente se É envolve. uma É troca. porque é um sonho mesmo, É uma né? troca. É, Uma é o dia responsabilidade. especial da pessoa, né? Total. Se der alguma coisa errada, não tem volta. Não tem. E é muito legal que teve uma cliente nossa que estava falando um pouco com a gente sobre empreendimento, sobre tudo. Ela falou, empreendimento bom não é aquele que não tem erros, mas é aquele que você consegue consertar rápido. Exato. Porque erros Certeza. tem, né? A gente Em vai todos. ter, normal, né? E principalmente em eventos, Uhum. É. muitas pessoas acham que é algo engessado, mas não é. Se a noiva atrasa 15 minutos, o jantar já tá... Porque é um Vai cronograma, ter- Exatamente. entendeu? É trabalhar com eventualidades. Exatamente. É, o que E mais saber acontece ter é o isso. jogo para manter Como todo que mundo você- calmo, para Conta essa conseguir. história. Essa história é legal. Agora, em março desse ano, caiu contar rapidinho, assim, caiu um galho Não, em adoro. uma... Pode contar o que vocês quiserem. Ouve essa, então. Caiu um galho em uma das entradas de energia, onde entra a energia no espaço, caiu Aham. um galho e cortou Do buffet. uma das fases da energia. Tá. E começou a dar curto nessa entrada. Então o gerador, ele não entendia que não tinha luz, então o gerador também não entrou. Tá. E o evento prestes a começar. E o gerador não funcionava. Nossa senhora, esse foi perrengue, cara. Era A gente minha teve O que cliente. que era? Um Casamento. casamento. Era uma bodas barra uma casamento. renovação, né? É, eles ainda não tinham casado, mas já eram casados. Entendi. Já estavam Eram juntos, mas formalizados. faltava Perfeitamente. E formalizar. foi um domingo. A gente faz muito evento de domingo lá, porque aqueles jardins ali permitem muito isso, né? E foi um domingo onde estava um sol, agora de março, assim, Calor. calor, Aqueles dias que e o tavam- ar não entrava, porque Nossa. o gerador não funcionava, porque ele não entendia, aí depois ele desativava. A gente teve que ligar para Enel. De domingo. De domingo, a gente falou, Nossa. ferrou, né? Enel não vai vir. Ferrou. A gente teve que, assim, falar assim, ó, tá pegando fogo, preciso que vocês venham, senão o negócio vai explodir. Aí eles foram rapidinho. Era uma pequena mentirinha. É o jogo Não, de mas cintura, tá entendeu o que a gente certo. tava falando? Porque você tem que lidar com o tem, improviso, tem né? que fazer, senão aí eles E foram deu rápido. certo? Aí deu certo. Aí a gente falou, cara, pelo amor de Deus, resolve o nosso problema, resolve o nosso... Aí o cara subiu lá. E assim, a Era um gente galho. aqui, né? E vocês não podiam subir, não pode fazer isso. né? Pode, o cara todo equipado. Exato, porque Ele Mas Muito enfim, perigoso, trocou assim, a faltando entrada. 7 minutos para iniciar o cerimonial, conseguimos Fizeram o gol. voltar, Nossa. ligamos os ares condicionados. 44 de segundo Caramba, tempo. daí foi. E foi um Aí fluiu. sucesso absoluto, Sim, ficaram assim. super E no final do agradecidos. evento, ela me falou isso. A Ah. gente tava meio assim, né? A gente falou, será que a gente vai ouvir alguma coisa? Ela falou, Eric, uma empresa não é que não... A melhor empresa não é aquela que não tem erros, é aquela que você consegue resolver rápido os erros. E vocês anotou conseguiram isso, fazer né? isso Deu muito bem. certo, deu certo. Eu falei, vou falar isso aqui na podcast. Mas é isso mesmo, né? Não, Real. mas marcou muito. Marcou, Com né? certeza. Tava eu e meu pai. Porque esse marcou improviso, se você não tiver jogo de cintura, você não consegue lidar, Não né? consegue. E empresário, meu, tem que ter jogo de cintura. bastante. Tem que ter. Tem Muito. N coisa, você trabalha com pessoas, né? Muito. Quer coisa mais difícil de trabalhar do que trabalhar com A pessoas? gente brinca, né? O Gustavo vai falar um pouquinho mais sobre isso. O difícil não é você administrar uma pizzaria, o difícil é você administrar as pessoas que trabalham na pizzaria. E os clientes também, né? E os clientes? Tem cliente que não tem cara. razão e você tem que Cliente. ter aquele jogo de cintura, Não, porque a nossa lidar com cultura é ser muito humano de o cliente tem sempre razão. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Sabe, Necessariamente. eu aprendi uma coisa também. Viajando um pouco e tal, a gente uma vez não tava aqui no país e a gente foi entrar num restaurante que tava lotado. E aí, na hora que a gente chegou na porta do restaurante, o Arthur tava comigo. A gente chegou na porta do restaurante, tava lotado e tinha uma mesa que cabiam 6 pessoas, só tinham 2. E nós chegamos lá e a gente não pode entrar, tem que esperar pra eles nos conduzirem. A gente tava na França, que é a cultura deles, né? E eles têm que conduzir como Sim. se estivesse entrando na casa deles, então você espera na porta. Certo. Aí a Cidinha, minha amiga, tava lá falando, gente, não tem espaço, não vai dar. Eu falei, não, eu vou falar com eles. Somos em 6, dá pra arrumar? Dá sim, tem um cara ali, eu vou tirar ele dali. Aí a Cidinha, não faz isso não. Cidinha, deixa porque é da cultura deles, faz parte, né? E ele foi lá, pediu para as pessoas saírem, eles saíram de boa, foi sentar na outra mesa de 2 lugares e sobrou aquela mesa de 6. Legal. Uhum. Não é da nossa cultura isso. Pra gente seria uma falta de educação Uma falta de tremenda. educação. Mas quem que tá certo? Hum. Tudo bem que é cultural,
Mas eu acredito que a cultura deles é mais correta do que a gente. Porque aquele negócio do o cliente tá sempre razão. Não, cara. Ele tá usando uma mesa de 6. Se fosse aqui, ele ia ficar ofendido, Aqui né? ficaria. Se você fosse pedir pra ele sair de uma mesa pra ir numa mesa menor, nossa, você ouve. Você ouvir. Não importa que o espaço esteja com um espaço bem maior e vocês estariam perdendo o cliente, no caso, né? Às vezes ficaria ofendido. Ficaria brigar, ia ficar bravo, ia colocar no Instagram, vocês iam ouvir. Mas não é uma cultura diferente? Certeza. E eu acho que o cliente não é sempre que tem razão. Não. Então é assim, super essencial Bom você ter senso, jogo né? de cintura e bom senso. Com certeza. E saber falar também, Saber né? falar. Você pode Esse é o principal. contornar de uma outra forma. No caso aqui, o que vocês fariam numa casa assim? Tem lá uma mesa de 6 lugares, tem 2 pessoas. Vou te dar uma sobremesa, né? Porque o brasileiro é isso. Você ganhar alguma coisa... Eu acho que tendo outra de duas pessoas livres, eu não vejo problema, assim. Eu, óbvio, chegaria com a educação, perguntaria se a pessoa se importaria de trocar, deixando claro que se ela não quiser trocar, ela não vai precisar trocar. Então é isso que eu falo. Deixando claro, né? No Até porque geral, ela já começou ali um atendimento, já começou a ser servida naquela mesa. Fica a critério dela, né? Talvez tenha sido até um erro da equipe de não posicionar ela primeiramente numa mesa de 2, já imaginando que chegasse alguém numa mesa de 6. Pode ter acontecido isso também, né? A gente não sabe. Mas acho que chegando manso, ninguém dá certo. Educação, né? Educação. Educação. Por isso que é bom sempre fazer o treinamento, pra ter essa postura que vocês têm, né? Com certeza, essencial. A gente De treina quanto em bastante. quanto tempo vocês treinam? Eu tento fazer reuniões com as equipes toda vez, toda Véspera de pré-evento, evento. toda véspera do evento, horas antes de começar o evento, eu junto a equipe. Pra todo o evento? Todo evento. Caramba. Sabe por quê? Porque cada cliente tem um perfil. E cada evento é um evento. É Aí isso. você faz um briefzinho lá com a tua equipe. Exato. Hoje vai ser um serviço empratado. Tá. Hoje vai ser um serviço franco-americano. O que é franco-americano? É quando você põe os richôs e as pessoas vão até Vão lá o se ponto. servir. Não é self-service. O franco-americano, o meu funcionário Isso. serve Tá. o convidado. Mas lá na No fila. No show. ponto de buffet. É, Tá. que fica famosa pela fila, né? A filazinha. A gente tem um esquema de montar 2 pontos para não formar Pra não fila. fazer uma né? logística. Tem uma logística contra fila, né? Mas todo evento a gente reúne a equipe para explicar o que vai acontecer naquele evento. Explicar as características porque tem cliente que quer um cronograma que priorize mais a balada, por exemplo. Isso. Cada Talvez cliente você tem tenha que seu acelerar perfil. um pouco mais a parte do serviço para priorizar o que ele quer que priorize. No caso, a balada. Então a gente tem que talvez, vamos acelerar um pouquinho aqui, mas sem perder a qualidade, sem perder, mas com É só pra ter agilidade. a cara do evento que a Claro, pessoa a gente quer. vai né? adaptando cada situação pro seu... É muito legal. seu E a gente caminho. nem imagina, né? Bastidores. Então, é Bastidores, por detrás das Bastidores. cortinas a gente fala. Acho que é legal, a gente também sempre busca entender as aflições do cliente, Uhum. né? Porque a gente gosta muito de contar a história, de conversar no atendimento, cria essa familiaridade com o cliente, e a cliente sempre conta histórias da vida. Porque eu fiz uma vez um evento que, meu Deus, salgadinho, serviram 2 salgadinhos e não sei o quê, sempre aqueles traumas, Sim. né? Então a gente entende isso, já absorve, É, e assim, então esse evento, né, vamos superar todas as expectativas possíveis desse cliente. Nessa reunião, na véspera, a gente passa esse briefing do cliente. Mas é legal também. o cliente também falar pra vocês esses traumas que tiveram. Com certeza. Eu já passei por alguns. Vocês falaram do ar-condicionado. Eu já fui em evento que eu tenho certeza que não tinha ar-condicionado. Falou que tinha A saída, Exatamente. desligado. Mas era fake. ou tava no ventilador ali. Não tava funcionando. Tava um dia super quente, tinha uma saída funcionando, as outras não estavam funcionando. E eu comecei a investigar. Não, já ouvi falar sobre isso. E fui ver, não, tinham 2 saídas que não estavam funcionando. Tinham 4. Uma só estava funcionando, as outras 6 não estavam. Aí eu fui falar, eu não tinha nada a ver, eu era só amiga da dona. Mas assim, eu achei um absurdo aquilo. Ela tava pagando muito caro naquele evento. Aí eu fui falar com o gerente. Aí ele foi lá e me mostrou que tinha tido um curto-circuito. Tinha uma mancha mesmo preta na parede. Só que aquela mancha parecia realmente que tinha acontecido alguma coisa. Mas aquela mancha era velha. Não foi naqueles dias, Não entendeu? rolou uma manutenção ali necessária, Eu talvez. achei que ele aproveitou aquela manchinha e já foi falando da história. Nossa, a gente tem essa Mas preocupação. tem muita gente que reclama disso, de ar-condicionado que não funciona. Total. Manutenção Lá a constante ali. Não, de vocês, assim, impecável. Obrigado. A comida A gente se muito boa, esforça todo pra mundo isso. elogiou. É, Eu não tive nenhum problema de reclamação que em legal. relação à comida, Que bom. ao Fico muito ambiente. feliz. Foi muito legal mesmo. Acho que é legal também parabenizar nossa chefe, né?
Acho que a gente... Manda um beijo pra ela ali, Com ó. certeza, Leila. Paulinho, Sandrinha, Vandinha, todo mundo da cozinha. Acho que eles são a grande base de tudo, né? A gente tá ali para vender, mas eles estão ali por trás, eles que estão ali batalhando. Sem eles não rola, né? não rola. O espaço é muito legal, a infraestrutura é muito boa, mas a gastronomia hoje é o nosso maior diferencial, com certeza. É muito e graças a essas pessoas que o Eric acabou de falar, elas são a alma da empresa. E elas criam com vocês, né, os pratos também, algumas coisas diferentes elas criam sim. junto. A gente tem uma nutricionista, né, que ajuda a gente também nessa formatação de cardápio, em tudo isso, fazer algo bem equilibrado. Então, se você reparar, nossos salgadinhos não são todos fritos, a gente faz questão de ter algumas coisas assadas. Nossa, aquela massa folhada. Então, não, e muito mais do que isso, assim, é tudo feito lá. Confeccionado tudo na casa. Artesanal. Não é nada feito de uma cozinha que vai mandar pra você um salgado, tudo é feito na nossa cozinha. Então pode reclamar lá. Se tiver alguma reclamação, é lá. Exato. Agora vamos falar então um pouquinho com o Gustavo. Boa. Gustavo, chega aí. Bom, e agora vocês ouviram a história deles, bem legal, né? Mas a gente quer contar também pra vocês o que eles têm de novo. Então agora tá aqui o Gustavo. O Gustavo é o cara do dinheiro, que toma conta da Galé, né? Da pizzaria. E o que vocês têm de novos projetos pra Galé? Então, como meus irmãos eles já citaram, a Galé começou já tem aproximadamente 1 ano. E para esse ano a gente está pensando em introduzir novos projetos para casa. E um deles que a gente quer fazer provavelmente mês que vem é fazer um... O nome a gente ainda está incerto, mas é fazer arte com vinho. Ah, que legal! Então a gente vai vender um convite antecipado, uma degustação de vinhos de 3 a 4 rótulos. E junto com isso a pessoa pode pintar a própria tela dela. Ela mesma vai fazer? Ah, tá. Não é uma exposição, não, então. Não. Ela vai pintar a própria legal. tela dela. E vão ter uma artista profissional lá pra ajudar. Acompanhando, guiando cada pessoa. Exatamente. Muito legal. Então esse é um projeto, a gente já viu algumas referências que existem na Vila Madalena, só que isso não é tão famoso aqui na Zona Norte, a gente quer trazer isso pra cá. Eu nunca vi, acho que não tem aqui. Exatamente, então a gente quer trazer coisas novas pra cá. Mas sempre voltado nessa pegada artística, né? Exatamente. Legal. Tudo vinculado à arte, né? Tá, isso então lá pra junho. Provavelmente junho ou até o finalzinho desse mês. A gente tá vendo a data certinha, a gente quer fazer em um final de semana, porque ninguém quer tomar uma degustação de vinhos numa quarta, numa quinta-feira, acho que não faz sentido, né? Tá. Então seria sexta, sábado ou domingo, sei lá. Exatamente, assim. uma sexta, um sábado. E a ideia seria pra criança também? Crianças, se quiser, é claro. Vão amar, né? Vão amar, então pode vir casais, mães e filhas, com os filhos. Vai ser aberto ao público Posso em jogar geral. aqui só uma ideia aqui? Vamos fazer um brainstorm aqui. Mas é legal vocês fazerem alguma oficina pra crianças. Sabe esses quadrinhos pequenos que eles vão lá? Né? Ou fazer a própria a própria pizza. Isso é legal mesmo. Nossa, seria muito legal. Eu tenho certeza, porque assim, as crianças... as mães ficam desesperadas pra levar as crianças em alguma coisa diferente. Sair da tela, né? E tudo que tiver de diferente para as crianças fazerem, imagina elas conseguirem a massa. Já é muito legal. Todo mundo pede, não pede? As crianças não pedem a massinha. Então, imagina ela poder fazer a massinha dela mesma. Então, uma massinha menor. E aí elas enfeitam, ela coloca... de nada. Mas é isso. Ela fazer a própria pizza e, de repente, a tela, alguma coisa assim, ia ser muito legal para as crianças. Pensa isso, de repente, para outubro, Dia das Crianças e tal. Ou é um projeto julho, bem legal mesmo. Julho para as férias. Tá boa, hein? Porque as férias, gente, de verdade, eu sou mãe, as férias a gente fica desesperada. Por que a gente vai inventar para as crianças? Porque às vezes não dá para viajar. Ou viaja só uma semana, 10 dias, e aí você volta. E aí, as férias continuam. Mas tem que inventar, entendeu? Exatamente. Tem que mudar a rotina, então, fazer alguma coisa da tarde pra noite. Sim. Isso é bem legal. Sim. Legal. Quero ver lá, hein? A gente vai ficar de olho aqui. Aí vocês criam um nome aí bem legal pras crianças, eu acho que vai ser bem legal. É um projeto bacana mesmo. Então pensa nisso, acho que vai ser legal. E que eu tiver também de ideias, eu ver em algum lugar, eu passo pra vocês. Por favor, você é de casa. Que essa é a ideia, né, gente? A gente tá aqui falando com várias pessoas, a gente tá no YouTube. A ideia é a gente trazer ideias do empreendedorismo, as dificuldades, as histórias, mas que alguém se inspire na gente. Então eu trago sempre convidados aqui e cada um uma área pra gente poder fazer as pessoas se inspirarem. Porque imagina que tem gente aqui que nunca fez nada, assim, de empreendedorismo. E tudo é possível, né? Começar pequenininho, crescendo. A gente começa como a gente pode, né? E vai crescendo à medida do possível. Não fica esperando, né? Vai começando do jeito que dá. Com o que tem, com o que pode. Então, se eu mostrar pra vocês a logomarca do Gui antes...
Era horrível. Mas eu comecei. Eu coloquei Tá no ar e certo. foi. Tá certo. E é assim também, como vocês, É o né? que Uma é, empresa né? familiar. Que legal. É. E a Zona Norte tem muito potencial para esse tipo de coisa. A gente Uhum. acha que não, mas tem muito potencial. Acho que o AIA mostrou isso, né? Muita pelo qualidade, conceito né? como as pessoas, né, entendem e investem nisso. E a galera tá vindo junto. Então, fazer um evento que envolve arte, envolve degustação de vinho. A Zona Norte tem público para isso. Tem. Tem sim. Ah, não, você vai encontrar isso na Vila Madalena, em Pinheiros. Não, faz na Zona Norte que dá certo. A gente acredita nisso. É, isso. a gente, na verdade, quando a gente descobre que tem aqui, a gente não quer atravessar o rio. Com A gente certeza. não quer, a gente quer valorizar o que temos aqui. Então, quando as Exatamente. pessoas. Por isso que o Guia Zen deu certo, porque as pessoas querem saber o que tá rolando aqui. A gente não quer sair daqui. Porque, assim, outros lugares, as pessoas de outros lugares, elas provavelmente não vêm pra cá. Mas aqui a gente quer se manter aqui. A gente brinca que a gente é bairrista, A né? gente é porque, né? Super bairrista. É. Então, Zen Lovers. a gente, assim, entende isso e, assim, a gente quer investir aqui. A gente teve a oportunidade de investir fora da Zona Norte, só que a gente entende o potencial que a Zona Norte tem para esse tipo de negócio, esse tipo de evento. Mas é legal vocês falarem disso. Vocês têm muito potencial para crescimento, né? E quando vocês estão falando que vocês querem crescer aqui, ajuda quem mora aqui, ajuda os funcionários que geralmente devem morar por aqui, então ajuda o crescimento da região. Então Com vocês estão certeza. valorizando Economia local. a economia local. E é super importante. A gente Aham. ouviu isso na época da pandemia, você lembra disso? Claro. Ai, compra do pessoal da Sim, sua sim. rua e tal. Mas isso é muito real e não tem que verdade, mudar. não Tem que ser isso, tem né? que ser. Valorizar Exatamente. o local. Quem mais você tem de ideias novas aí? Vamos combinar, vamos conversar aqui. Então, a nossa pizzaria ela é muito focada em eventos, né? Então a gente tem um espaço, um salão muito grande pra gente receber esses eventos. Além do que, toda sexta-feira a gente tem música ao vivo, Uhum. então já é um grande diferencial Tem pro a música bairro em gostosa, si. música local, assim, local, música ambiente, né? Ambiente, É bem gostosa. exatamente. E além disso, eu acho que é toda a dinâmica que a gente oferece com essas exposições de arte, um atendimento diferenciado. Eu acho que a gente está no caminho. Hoje no Google a gente tem quase 250 avaliações 5 estrelas. Olha, Assim, parabéns. Isso antes no passado não significava muito, né? Nossa, mas Hoje em dia você quer sair para algum lugar e você olha, deixa eu ver como é que é aquele uma lugar vitrine, pelas né? avaliações, 5 né? estrelas, gente, é muito 250, é uma né? muito vitrine. difícil. É uma Muito vitrine. difícil, muito legal. E assim, é um super volume. orgânico, né? Não é Aham, nada aham. pago, assim. Então, isso que a gente sabe que tá no caminho. E vocês ficam felizes porque realmente A gente- estão colhendo o resultado. Exatamente. Assim, às vezes a gente fica um pouco frustrado, porque por um ano a gente esperava, podia ser um pouco melhor, podia ter mais gente. Vocês estão Mas a muito gente entende que é um bem. tempo de Ah, maturação pro negócio. E a gente sabe que a gente tá no caminho. Eu Então tem que acho. acreditar. Eu acho que assim, se fosse uma balada, ela dá uma explosão, assim, quando Uhum. você inaugura uma balada, ela lota, mas tem a queda muito acentuada e Inevitável, rápida. né? E Exatamente. vocês não, a pizzaria crescente. é uma crescente. Com Então, certeza. assim, Aham. daqui a pouco vai estar. Vocês estão em um ano, vocês estão muito bem. Sim. É Muita isso. gente já conhece vocês. Tá Sim. muito legal. É isso Eu aí. acho E que de sim. qualidade, né? É. Puxou tudo do AIA e tal. E eu acho que assim, por a gente se envolver e a gente. Assim, o cliente que vai, volta. A gente percebe muito isso. Então, quando é a segunda vez que o cliente vai, a gente já tá meio que familiarizado com o cliente. Aham. E a gente começa a tentar criar um vínculo com ele, e começa a perguntar: o que você sente falta? Você sente falta de algum sabor, de algum ingrediente, de algum insumo? Você quer ouvi-los. Eu né? gosto de ouvir. Então a gente ouviu recentemente: olha, eu adoro palmito. E vocês não têm pizza de palmito no cardápio de vocês. Ah, não? Pera aí, então. Então a gente tá numa fase de Aí você foi lá pra cozinha e reformular o fez. cardápio. Eu já vi ele lá fazendo. Olha, esse dia em especial a gente tentou dar uma improvisada lá, fomos na cozinha Você do foi? Aia, roubamos ali o palmito do Aia, já que é vizinho, né? Fizemos uma pizza de palmito para cliente meio improvisada. Porque era uma Olha. vegana que não comia carne. Que não comia carne, era vegetariana que não Vegetariana. comia carne. E ela queria, adorava palmito. Então assim, a gente também está em constante mudança, né? Entender as necessidades, entender o que o pessoal gosta mais, gosta menos, e a gente vai também se adaptando, né?
E também, isso que é legal, como vocês são em família e vocês têm essa visão do cliente, vocês conseguem improvisar e fazer pro cliente, né? Claro. Exatamente. Nenhum lugar faria isso. Não Algo faria. sob medida, né? Não faria. Imaginei ir pra cozinha fazer, não faria. Mas eu vou perguntar aqui, de vocês, quem que vai pra cozinha? Porque eu já vi você lá. Quando eu vi, eu falei, não, conheço aquele cara. Foi bem assim, eu vi você de touquinha, tava na pizzaria. E eu falei, conheço aquele cara, aquele sorriso. Eu falei, mentira, não pode ser o Gui. E era o Gui, fazendo pizza lá. Acho que a época que você foi, a gente estava em construção de equipe, fazendo alguns testes. Você e uma tava das fazendo pessoas que a gente estava contando que fosse, acho que a maioria dos empreendedores sabe o que Acontece. é isso, né? Sim. Alguém A pessoa fura. vai, marca, você conta com a pessoa e ela desmarca. Sim. E a gente tava com muita reserva aquele dia que você foi, você viu. Uhum. E precisava de alguém ali para ajudar na fornear as pizzas no forno. Eu falei, o quê? Passa pra cá, vambora. Dá aqui a touquinha. Daqui a touquinha, daqui a pá de pizza. Entrei no forno lá e fui fazendo. Nossa, é Fui demais. forneando. E o Ari, quando precisa de ajuda nos atendimentos às mesas Foi o que eu vi também, ele tava lá, ele era o metro aquele dia. Exato. Isso é muito Porque legal. assim, querendo ou não, na hora de empreender, você tem que conhecer todos os estágios do seu negócio. Uhum. Pra, num caso como esse, faltou a cozinheira, quem é que vai fazer a sobremesa? Não, pode deixar, eu vou. Tem prato pra lavar, deixa comigo. Quebrou um copo, a gente resolve. Se faltou o cantor, você vai lá? Cantor? Não, aí cantor já é um pouco mais complicado, né? Tem o pendrive lá, a gente põe o pendrive quebra um galho. Mas a gente tem que conhecer todos os estágios pra quando dá esses BOzinhos a gente conseguir apagar o fogo assim. Nossa, mas é muito legal, porque é isso que a gente tava falando desde o começo, né? O que vocês têm de jogo de cintura, né? Dá pra perceber que, assim, quer dizer, dá pra perceber vocês falando, né? Mas eu nem imaginava que era porque alguém faltou. Eu só tava imaginando que você tava lá experimentando algumas coisas. Bastidores. Bastidores. Só a gente Mas sabe. é que vocês levam de boa e fica tudo tranquilo. Acho que tem que ser leve. Assim, eu sei que às vezes é difícil, a gente às vezes cria uma expectativa, que nem meu irmão falou. A gente esperava que depois de um ano o movimento tivesse alguns dias pontuais. Às vezes a operação tá montada e às vezes não vem aquele super movimento. E assim, normal. A gente falou, as pessoas são bairristas. E o que eu acho que é uma característica de uma pessoa bairrista? Elas sempre vão nos mesmos lugares. Então, para você às vezes conseguir se introduzir no cardápio daquela pessoa, não é da noite pro dia. Né? Então você vai acertando, você vai conquistando, isso leva um tempo. Vai divulgando, vai se mostrando, mas assim, tá muito bom, de verdade, né? O que eu puder ajudar vocês é assim, dá pra fazer muita coisa legal e as pessoas têm que descobrir vocês. Sim. Se forem lá experimentar, não sai mais, é verdade. A ideia é essa. E a gente percebe que assim, como é difícil você criar o hábito numa pessoa de estar sempre frequentando um lugar. Uhum. A gente vê restaurantes super conceituados aqui, que existem há muitos anos, por exemplo, Pizzaria Júlia, Picanharia do Gaúcho. São lugares assim, família, que a gente pensa e a gente já tem essa visão, né? Visão, Sim. Referência formada. E quanto tempo a gente leva para formar isso na cabeça de alguém? Então a gente entender isso e trabalhar, porque isso leva tempo. Pra vocês verem, né? Eu já falei aqui com o Molina, aqui no podcast também. 28 anos de Pizzaria Júlia. Exatamente. Imagina. É praticamente a minha idade. Eu tenho 29 anos, desde que eu nasci. Olha, dá uma raiva disso. Super referência. Júlia é super referência. Mas pra isso, nós. demora pra chegar. Mas Claro. em um ano vocês estão muito bem. Vocês estão de parabéns de verdade. Obrigado. Estamos no caminho. É muito legal a gente falar com ele. Você viu como é gostoso? Um papo leve, um papo família, um papo gostoso. Eu agradeço muito vocês terem vindo aqui. Quer vir pra cá, Érica, pra gente se despedir aqui? E é isso, ó, eu falei pra vocês, vai ser uma coisa bem gostosa. Empreendedores da região é uma família. Então tem o pai e a mãe de vocês também, né? Como é o nome deles? Silvério e Liliane. Silvério e Liliane, que criou esses três aqui, esses três super fofos, gente. Então, o mais velho que é o Guilherme, depois é você, Gustavo, e depois o mais novinho aqui, o Eric. Gente, ó, uma família muito querida, que tem o Espaço Aia, que é um buffet maravilhoso que tem aqui na Zona Norte, e agora a Pizzaria Galé. É isso, tem muita coisa boa pra aparecer ainda, né? É isso aí, estamos no caminho. Espaço AI hoje em dia já pode ser considerado uma referência e em breve tomara que a gente possa voltar aqui para falar um pouco sobre a referência da Pizzaria Galé aqui na Zona É Norte. isso, ó esse é marqueteiro. Não Teve perde escola. oportunidade. Vocês estão ensinando bem.
De novo, gente, agradeço vocês terem A vindo, gente tá que bom? agradece o Muito convite, obrigada. muito especial para Valeu, nós. Mostra que estamos no caminho certo. É isso aí, vocês estão mesmo, tá? Obrigado, viu, Vocês Nancy? também. A gente vai se ver mais vezes aqui, com certeza. Agradeço novamente o Grupo Monteiro, mais de 60 anos de mercado aqui, de facilities. Então, portaria virtual, limpeza, segurança, tudo que você precisar no seu condomínio pode contar com o Grupo Monteiro. Agradeço novamente aqui o pessoal da Pizzaria Galé e do Espaço Aia, esses queridos aqui. E novamente a Fabiana, depois provam lá os docinhos da Sim, Fabiana, Deixa Fabi só a Bolos, gente. incrível, tá bom? Legal. Com certeza. Gente, pode Deixar falar. um agradecimento pro Guia ZN aqui também, pelo obrigada. convite. E pra você também, Nancy, viu? Muito especial estar aqui. Muito obrigada, gente, de verdade. Adorei vocês estarem aqui, vocês têm um papo muito gostoso. Família querida, manda um beijo pro seu pai e pra sua mãe, tá bom? Sim, com Uhum. certeza. E eu vou esperar vocês depois aqui de novo, hein, pra contar Boa, mais Com histórias. certeza. E essas minhas ideias eu quero ver lá. É isso aí, pode deixar. Então é isso, gente. Eu espero vocês então, espero que vocês tenham gostado. Já não esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem muito empreendedor bom aqui da Zona Norte que a gente quer apresentar pra vocês, tá bom? Eu espero vocês no próximo episódio.